Olá, pessoal. Dando sequência à nossa matéria, vamos hoje para a aula 17. Na última aula falamos sobre concurso de crimes. Nessa aula vamos falar sobre os institutos da suspensão condicional da pena, chamado SURSI, e do livramento condicional, que a gente chama de liberdade condicional, principalmente nos filmes, mas está errado, certo de falar. Livramento condicional. Vamos lá. Esses dois institutos estão previstos nos artigos 77 e seguintes da suspensão condicional da pena e 83 e seguintes no caso do SURSI. Vamos entender em que consiste cada um desses institutos, a começar pela suspensão condicional da pena, também chamada SURSIS. Escreve S-U-R-S-I-S, SURSIS. Mas a pronúncia fala como se fosse o singular, SURSI. SURSI. Bom, vamos lá. O conceito de suspensão condicional da pena, o SURSI, é um instituto de política criminal que visa dar uma espécie de terapia e essa pessoa fica sob observação e não cumpre a pena privativa de liberdade. Uma pessoa, por exemplo, que foi condenada a determinado crime, pena aí de 1 ano e 6 meses de reclusão, primeiramente a gente tenta ver se ele preenche os requisitos para a substituição dessa pena. Essa pena privativa de liberdade seja substituída por uma pena, uma ou mais, se for 1 ano e 6 meses, é mais de uma, pena restritiva de direitos. Então, é a pena substitutiva. Caso ele não preencha os requisitos para substituição, isso ainda não quer dizer que ele vai necessariamente cumprir essa pena preso. Existe uma segunda possibilidade de evitar o encarceramento desse indivíduo, que é a suspensão condicional da pena, ou SURSI, previsto no 77 do Código Penal. A ideia aqui é, caso ele preencha os requisitos do artigo 77, evita-se o encarceramento e ele fica ali sob observação por determinado tempo em que ele deve cumprir algumas condições. Se chegar ao final desse período de prova, cumprindo essas determinadas condições, sem haver descumprimento, sem nada, a pena dele é extinta, sem que ele sequer tenha chegado a ser encarcerado. Essa medida da suspensão condicional da pena, ela é alternativa à substituição, como subsidiária, digamos assim. Ou seja, primeiro tenta-se a substituição, somente se a substituição não for possível, é que passa-se ao SURSI. Mas, assim, a bem da verdade, se a gente analisar, é mais favorável ao réu do que o SURSI. Se fosse eu, condenado, eu preferiria cumprir um SURSI do que uma substituição. Porque na substituição, queira ou não, você fica lá anos cumprindo, por exemplo, prestação de serviço à comunidade. No SURSI, não necessariamente. Nós vamos ver aqui as condições daqui a pouquinho, mas vocês vão ver que, em geral, são mais tranquilas do que aquelas da substituição. A não ser que for também, se a gente já falando só de uma substituição por prestação pecuniária, realmente fica muito mais tranquilo, né? Você só paga e pronto, tá livre. Mas se for pensar na prestação de serviço à comunidade, em geral, o SURSI vai ter uma condição mais benéfica. Existem até alguns casos lá no Tribunal de Justiça de recursos que chegam lá do sujeito que teve a pena substituída, recorre pedindo para, em vez da substituição, ter o SURSI, que para ele seria mais interessante. Mas aí já não dá, porque primeiro tenta-se sempre a substituição, somente quando a substituição não for aplicável conforme os requisitos que a gente vai ver aqui. Quer ver? Vamos a eles. Deixa eu projetar aqui o artigo 77 do Código Penal. Olha aqui, suspensão condicional da pena. Artigo 77, requisitos da suspensão
da pena. São esses 3 aqui, ó. Na verdade, são 4, porque o caput aqui também tem 1. A execução, caput aqui, a execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos. Então, está aí o primeiro requisito. Primeiro requisito. Então, requisito objetivo. Vamos dividir os requisitos entre objetivos e subjetivos, porque são 4, são 2 objetivos e 2 subjetivos. Então, requisitos. Primeiro, objetivos. 1. Objetivos. A. Pena aplicada não superior a 2 anos. Pena aplicada não superior a 2 anos. Primeiro requisito é que a pena privativa de liberdade não seja superior a 2 anos. Coloque entre parênteses aí, muito embora no parágrafo 2º, excepcionalmente permite-se que o sursi ocorra para a pena de até 4 anos. Já já a gente vai ver quando isso vai acontecer. Então, primeiro requisito, pena não superior a pena de até 2 anos, inclusive 2 pode. Segundo requisito objetivo, letra B, segundo requisito objetivo, é que a substituição não seja possível, ou seja, que a PRD, pena restritiva de direitos, não seja aplicável, que é o que está aqui no inciso 3, não seja indicada ou cabível a substituição prevista no 44. Então, esses são os 2 requisitos objetivos. Agora, coloque aí requisitos subjetivos agora. 2. Subjetivos. A. Não reincidência em crime doloso, que está aqui, inciso 1º. O acusado não seja reincidente em crime doloso. E B. As circunstâncias do caso indiquem, autorizem a concessão do benefício. Ou, coloque outras palavras, prognose de que o acusado não voltará a delinquir. Prognose de que o acusado não voltará a delinquir. Muito bem. Pena privativa de liberdade, não superior a 2 anos, desde que não seja o caso de substituição. Conforme dissemos, a gente só vai analisar o sursi caso a substituição não seja cabível. Não sendo sujeito reincidente em crime doloso, ou seja, sendo ele primário ou tecnicamente primário, mesma regra que a gente viu lá na substituição da pena. Lembrando que ser reincidente significa ter sido condenado com trânsito em julgado e voltado a cometer crime dentro do prazo de 5 anos contados desde a extinção da pena do crime anterior. E, se essas circunstâncias indicarem que esse benefício deve ser aplicado porque não existe uma prognose de que o acusado voltaria a delinquir, poderá ser concedido sursi. No que consiste o sursi? Consiste em essa pena privativa de liberdade de até 2 anos ser suspensa por um prazo de 2 a 4 anos. Durante esse prazo, o condenado ficará sujeito à observação, será observado e cumprirá determinadas condições estabelecidas pelo juiz, que a gente vai ver aqui na sequência. Como eu ia dizendo, existe uma exceção que é permitir que não só penas de até 2 anos sejam substituídas, mas permitir que penas um pouquinho maiores, de até 4 anos, sejam substituídas. A qual que vai ser a diferença? Que ao invés dessa pena de 2 anos ser substituída ou suspensa por 2 a 4,
Essa pena de 4 poderá ser suspensa por 4 a 6. Então, é uma pena mais alta, mas o prazo de suspensão é mais alto também. Quando que isso vai acontecer? Quando o condenado for maior de 70 anos de idade ou tiver alguma razão de saúde muito grave para justificar essa exceção. É o chamado sursi especial. Então, via de regra, pena de até 2 anos, suspenso por 2 a 4. Excepcionalmente, quando o acusado for maior de 70 ou tiver uma condição de saúde muito frágil, é que permite que a pena de até 4 seja suspensa. Mas, nesse caso, seria suspensa por 4 a 6 anos. Seja essa pena de até 2, suspensa por 2 a 4, ou seja, essa pena de até 4, suspensa por 4 a 6 anos, seja um caso ou seja em outro, nesse prazo de suspensão, o sujeito fica, o condenado fica sujeito às condições estabelecidas pelo juiz. Que condições são essas? No primeiro ano da suspensão, ele deve prestar serviço à comunidade ou limitação de fim de semana. Até aqui seria semelhante à substituição da pena. Mas, a partir daí, se lá na substituição ele cumpriria essa prestação de serviço à comunidade pelo período todo, aqui é só por 1 ano. Aqui é só por 1 ano. De qualquer forma, diz o parágrafo 2º que se o condenado houver reparado o dano, salvo a impossibilidade de fazê-lo, e as circunstâncias do 59 forem inteiramente favoráveis, o juiz pode até substituir a exigência do parágrafo anterior pelas seguintes, que é normalmente o que ele faz mesmo. Proibição de frequentar determinados lugares, proíbe ele, por exemplo, de frequentar bares, lugares onde haja venda de bebida alcoólica. Proibição de ausentar-se da comarca em que reside sem autorização do juiz. Então, se o sujeito tiver que fazer uma viagem, ele avisa o juiz, pede autorização ao juiz. E comparecimento pessoal e obrigatório ao juiz para informar e justificar suas atividades, que na prática é só ir lá no balcão da secretaria e assinar um ponto, uma vez por mês. Ou seja, muito mais tranquilo, né? Muito mais tranquilo. Só o cara não ficar frequentando boteco, quando tiver que sair da comarca, pedir autorização para o juiz, e uma vez por mês ir no fórum assinar lá uma folha de presença. Muito mais tranquilo que prestar 7 horas de serviço à comunidade por semana ao longo de anos. Então, assim, a bem da verdade é que a suspensão condicional da pena é muito, muito, muito mais tranquila do que a substituição. E aí fica meio incoerente, né? Quando a gente percebe que ela é subsidiária aqui a substituição. A substituição, ela prevalece. Mas, enfim, o fato é que a suspensão condicional da pena, o sursi, só pode acontecer quando a substituição não for possível, muito embora fica uma impressão clara que se fosse eu o condenado, eu ia preferir a suspensão condicional da pena do que o sursi. Na sequência aqui, o artigo 81, ele estabelece as hipóteses em que essa suspensão será revogada. Então, obrigatoriamente, pelo 81, caput, obrigatoriamente, ela será revogada se o sujeito, enquanto estava com essa pena suspensa, ele é condenado por crime doloso com sentença transitada em julgado, ou, se embora ele tenha condições, ele não paga a pena de multa, ou não repara o dano causado pela infração, ou se ele descumpre aquela condição do 78, parágrafo 1º, ou seja, de cumprir serviço comunitário ou de cumprir limitação de fim de semana no primeiro ano da suspensão. No caso alguma dessas 3 coisas aconteçam, a suspensão será obrigatoriamente revogada. Já no parágrafo 1º, fala da suspensão facultativa, da revogação facultativa. E o juiz pode decidir se dá uma nova chance para o sujeito ou se revoga o sursi. Isso vai acontecer se
ele descumprir qualquer outra condição imposta. Essa aí, por exemplo, de ser proibido de frequentar determinados lugares, ou de ausentar-se a comarca sem autorização do juiz, ou de comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades. Se ele não fizer isso, pode revogar ou não. O juiz pode dar uma nova chance a ele. Ou ainda, no caso em que ele for condenado com trânsito em julgado, mas não por crime doloso, por crime culposo ou contravenção penal. Nesse caso, o juiz pode decidir se revoga ou não o benefício. E, finalmente, o artigo 88 estabelece que, caso chegue ao fim do prazo, ou seja, aquele prazo de 2 a 4 anos, no caso do sursi simples, ou de 4 a 6 do sursi especial, que é do idoso, o condenado com mais de 70 anos, ou que tiver alguma doença mais grave. Se chegar ao fim desse período de prova, sem qualquer revogação, aí considera-se extinta a pena privativa de liberdade, a pena está cumprida. Ok? Esse, portanto, é o sursi, ou a suspensão condicional da pena. Bom, ainda nessa aula, vamos falar agora sobre o livramento condicional. O livramento condicional é outro benefício que se concede, previsto no Código Penal também, na sequência, no artigo 83 e nos artigos seguintes, porém nada tem a ver com a suspensão condicional da pena. O livramento condicional aparece muito nos filmes, aí, novelas, quando alguém é chamado lá para praticar um crime por outra pessoa, e ele fala assim, não, cara, eu não posso ir porque eu estou em liberdade condicional, se me pegarem eu vou perder meu benefício, eu não posso ir. Então, nos filmes, aí, principalmente nos filmes de Hollywood, aparece muito essa expressão, e ela é sempre traduzida como liberdade condicional. Na verdade, aqui no Brasil, o nome mais correto, o nome que está previsto na lei, não é liberdade condicional, é livramento condicional. Mas vamos lá. O que é o livramento condicional, pessoal? O livramento condicional é um benefício que se concede ao condenado durante a execução da sua pena, visando a sua reinserção social. Ou seja, tirá-lo do estabelecimento prisional antes do término fixado na sentença condenatória e reintegrá-lo à sociedade. É diferente da progressão de regime. Por quê? Porque na progressão de regime, ele simplesmente muda de regime, do fechado para o semiaberto, semiaberto para o aberto, mas ele continua cumprindo uma pena privativa de liberdade. Mesmo no regime aberto, ele volta para o estabelecimento prisional para passar a noite, todos os dias. Passa o fim de semana inteiro recolhido. Aqui no livramento condicional, não, é rua, 24 horas por dia. Ele não volta nem à noite, nem fim de semana. Se ele cumpre parte da pena e ele tem méritos pessoais, bom comportamento carcerário, a gente vai ver já quais são esses méritos, mas basicamente, se ele tem um bom comportamento carcerário, se ele tem cumprido direitinho a sua pena privativa de liberdade, depois que ele cumprir parte dessa pena, concede-se o livramento condicional, que é dizer assim, ó, pronto, vai para casa. E o resto daquela pena que faltava para cumprir, você vai cumprir em liberdade, desde que você ande na linha, desde que você não faça nada errado. Porque se fizer, revoga e volta para cá. Então, assim, não é nem uma colher de chá, não, é um balde de chá que se dá para o condenado, para que ele cumpra o resto da sua pena em liberdade. É liberdade, liberdade mesmo. Volta para dormir na cadeia, nada disso não, igual no regime aberto, não. Aí vamos ver aqui os requisitos previstos na lei para que se conceda o livramento condicional ao indivíduo. Deixa eu compartilhar na tela aqui o Código Penal. Olha lá. Livramento condicional está previsto nos artigos 83 e seguintes. 83 traz aqui os requisitos do livramento condicional. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado à pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos, desde que, então, de cara, o primeiro requisito objetivo aí é a pena aplicada igual
ou superior a 2 anos. Ainda que em processos distintos, viu? Ainda que em processos distintos. 84 aqui diz, as penas que correspondem a infrações diversas devem somar-se para efeito do livramento. Então, pega-se lá todas as penas de todos os processos que o sujeito é condenado, o primeiro passo é essas penas serem superiores a 2 anos. Mas, professor, todos os benefícios que eu já vi até hoje fala pena igual ou inferior a tanto. Substituição é até 4 anos. Sursi é pena até 2 anos, igual ou inferior a 2. O que é igual ou superior? É justamente porque tem que ter uma quantidade boa de pena para que haja o livramento. Porque se for uma penazinha muito pequenininho, o cara vai passar 2 dias na cadeia e já vai ter livramento, né? 2 dias é exagero, mas modo de falar, vai ficar muito pouco tempo, não vai cumprir quase nada. Então tem que ter pelo menos 2 anos de pena para que haja aí uma boa quantidade de pena a ser cumprida antes de ter o livramento. Então esse é o primeiro requisito objetivo. O segundo requisito diz respeito ao cumprimento de parte da pena. Ao cumprimento de parte da pena. Aqui, ó, inciso primeiro, mais de 1/3 da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes. Então, o criminoso primário precisa cumprir 1/3 da pena. Ó, foi condenado a pena de 6 anos, cumpre 2 e os últimos 4 vão ser em liberdade. Olha aqui, colher de chá. Ou, se for reincidente em crime doloso, metade da pena. Então, digamos que ele seja reincidente, condenado a 6 anos, cumpre 3 e os outros 3 passam em liberdade. E aí é que nós vamos pular alguns incisos, porque esse inciso 5º veio depois, mas também diz respeito à quantidade de pena, cumprindo mais de 2/3 da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, tortura, tráfico de drogas, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. Então, resumindo, basicamente é 1/3 se primário, metade se reincidente em crime doloso, 2/3 no caso de crimes hediondos ou equiparados. Esses são os requisitos objetivos. Agora, os requisitos subjetivos. Então, vocês já se organizem no seu caderno. São 3, aliás, tem um terceiro requisito objetivo aqui. Tem um terceiro requisito objetivo, que está no inciso 4 aqui. Tenha reparado o dano causado pela infração, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo. Então, tem que ter tido a reparação do dano. Então, para que vocês possam se organizar, são 3 os requisitos objetivos. 3 requisitos objetivos. Pena igual ou superior a 2. Cumprimento de parte da pena, que é 1/3 se primário, metade se reincidente e 2/3 condenado por crime hediondo equiparado. Terceiro requisito, reparação do dano causado pela infração, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo. E 5 requisitos subjetivos. Então, são 8 requisitos no total. 3 objetivos e 5 subjetivos. Vamos aos subjetivos. Primeiro deles, bom comportamento durante a execução da pena. Bom comportamento durante a execução da pena. É o chamado bom comportamento carcerário, durante toda a execução da pena. Não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, é o segundo requisito subjetivo. Não cometimento de falta grave
durante os últimos 12 meses. Terceiro, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído. Então, se o sujeito está cumprindo trabalho, ou dentro do estabelecimento prisional, ou trabalho externo, tem que ter bom comportamento, bom desempenho. Quarto, aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Claro, você não vai colocar em liberdade alguém que não vai conseguir se sustentar, porque senão ele vai acabar voltando a praticar delitos. E quinto, somente em caso de crimes dolosos cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, somente nesses casos poderá haver um quinto requisito objetivo, ou seja, um oitavo requisito geral para o livramento condicional, que é a constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. Esse aqui é o chamado exame criminológico. Exame criminológico. O exame criminológico, pessoal, é um exame realizado por perito, um psiquiatra ou um psicólogo, que ele vai aferir, vai fazer alguns testes e vai atestar se aquele indivíduo está pronto ou não para ser colocado em liberdade. Se ele, em liberdade, respeitaria as regras do convívio social ou se voltaria a delinquir e a cometer delitos graves, delitos praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Caso o sujeito preencha os requisitos previstos aí em lei para a concessão do livramento condicional, ele vai ser colocado em liberdade e cumprir o resto da pena dele em absoluta liberdade. Como eu disse, não é nem igual ao regime aberto que ele volta para a cadeia para passar a noite, não. Aqui seria nada mesmo. E, contudo, durante esse tempo, ele fica sujeito a determinadas condições, que são essas aqui, previstas no artigo 132 da LEP. Deferido o pedido, o juiz especificará as condições a que fica subordinado o livramento. Sempre serão impostas ao liberado condicional as seguintes obrigações. Essas três aqui, com certeza, ele fica sujeito. Ele precisa obter ocupação lícita, ele precisa comunicar periodicamente ao juiz a sua ocupação, e ele não pode se mudar da comarca sem prévia autorização do juiz. Percebe que é diferente lá do Surcílio. O Surcílio fala que ele não pode nem se ausentar, não pode nem viajar. Aqui é somente mudar. Se ele mudar de endereço para fora da comarca, ele tem que avisar o juiz. Facultativamente, poderá ser impostas algumas outras condições ainda. Tipo, não mudar de residência sem avisar o juiz, recolher-se habitação em hora fixada, fixar um horário de toque de recolher, que ele não poderá estar na rua, e não frequentar determinados lugares. Essas são condições, então, que podem ou não ser impostas a ele. Para terminar, os artigos 87 e 88 prevêem as hipóteses em que haverá revogação do benefício, aliás, 86 a 88. Exemplo, 86 dias que o benefício vai ser revogado se o sujeito vier a ser condenado com trânsito julgado a pena privativa de liberdade por crime cometido durante a vigência do benefício ou por crime anterior, desde que observado o artigo 84 do Código Penal. Já o 87 diz que, facultativamente, o benefício também poderá ser revogado se houver o descumprimento de qualquer das condições. O juiz pode dar uma segunda chance ao sujeito ou não. E os 89 e 90 vão dizer quando que vai haver a extinção do livramento condicional. O 89 diz que o juiz vai declarar, não pode declarar extinta a pena enquanto não houver
transitado em julgado algum dos processos que o sujeito estiver respondendo. Mas o 90 completa. Se terminou o período de prova, se até o término o livramento não for revogado, ou seja, aquele resto de pena que faltava para cumprir, o sujeito cumpriu adequadamente, sem revogação, então a pena está extinta, está cumprida. Então, é a chance mesmo que se dá ao sujeito de cumprir só 1/3 da pena preso e os outros 2/3 absolutamente solto, desde que ele ande na linha, desde que ele cumpra as condições que ele deveria cumprir. Ok? Era isso que a gente tinha para falar sobre sursi e livramento condicional. Nos vemos na próxima aula. Grande abraço.